Este pequeno vídeo serve como um tutorial para a utilização do software Purple Pen. Como vos disse durante as apresentações, o Purple Pen é um software para o traçado de percursos de orientação totalmente gratuito. Vamos fazer um tutorial um bocadinho o mais completo possível, focando não só nos aspectos do percurso, mas depois vamos falar também alguns aspectos relativamente à própria composição gráfica e depois à impressão dos percursos propriamente ditos. Encontrar o Purple Pen na internet é bastante fácil, basta vocês irem ao Google, clicarem, escreverem Purple Pen e logo o primeiro link que vos aparece é o link da página do Purple Pen, pois é fácil fazer download, instalar, não vamos estar a perder muito tempo com esse ponto, vamos passar diretamente para a utilização do software. Então, no fim de instalarem devidamente o vosso software, cada vez que tentam abrir o Purple Pen, esta será a janela inicial que vos vai levar até ao traçado de percursos de orientação. Neste caso, vamos criar um evento desde a raiz. Então, vamos selecionar aqui a primeira opção, Create New Event, vamos criar um evento novo. Título que vamos dar Este título que colocamos aqui, neste caso estou a escrever Traçadores de Percursos nível 1, é o título do evento. Ou seja, se estivermos a organizar o NAOM 2024, aqui escrevemos NAOM 2024, depois se quisermos até podemos dizer NAOM 2024 dia 1, por exemplo. Fazemos o seguinte, e agora ele vai-nos pedir para escolher um mapa base para nós traçarmos os percursos. A grande vantagem do Purple Pen em relação, por exemplo, ao OCAD ou ao Condes, é que o Purple Pen permite-nos usar ficheiros PDF. O ficheiro PDF é um ficheiro vetorial, portanto a qualidade do mapa está a 100%. E isso depois evita às vezes, alguns clubes têm algum receio de ceder os mapas ao CAD uns aos outros. Se derem o PDF, nós conseguimos traçar o percurso e imprimir com a qualidade máxima. Obviamente que aqui o ideal é nós abrirmos o ficheiro ao CAD. Se abrirmos um ficheiro ao CAD, o Purple Pen vai-nos buscar a informação da escala e não termos de nos preocupar. Mas aquilo que eu vou fazer, porque se calhar a grande maioria de vocês não vai ter acesso a ficheiros OCAD, ou vai usar uma imagem ou vai usar um PDF. Neste tutorial eu vou usar como mapa base um ficheiro PDF. Okay? Portanto, vou escolher o mapa base que eu quero. Neste caso vou usar este mapa base de Quiajo. Okay? Já está selecionado. Faço o seguinte, e agora eu vou ter de dizer ao software qual é que é a escala do mapa, porque sempre que é um ficheiro PDF ou um ficheiro raster, um JPEG, um GIF, por exemplo, o software não sabe qual é a escala, onde somos nós que temos de lhe dizer. E atenção aqui, isto é super importante, porque se nós dizemos a escala mal, depois o cálculo da distância do percurso também é errada. O ficheiro está a 1 para 10.000, fazemos o seguinte, vai-nos perguntar qual é a escala que nós queremos imprimir, vamos dizer que queremos imprimir também 1 para 10.000, tamanho do papel, vou escolher A4, o mapa está mais sobre landscape e posso deixar a landscape. Todas estas configurações nós depois podemos alterá-las mais à frente. Pergunta-nos onde é que queremos guardar o ficheiro do Purple Pen, se no mesmo ficheiro onde temos o mapa ou noutro ficheiro qualquer, vou deixar no mesmo ficheiro, e depois pergunta-nos qual é que é os standards que nós queremos usar da IOF. Obviamente que nós vamos usar os standards todos mais recentes, ou seja, vamos usar a sinalética que entrou em vigor em 2018 e em termos de mapa vamos usar o ISOM 2017. Nesta janela vamos dizer qual é que é o primeiro código que nós vamos utilizar para o traçado do nosso percurso. Okay? O normal
os códigos começam no ponto 31. Sendo que devemos sempre assinalar esta caixinha. Para quê? Para que automaticamente nós não utilizemos códigos cujo número tem leitura diferente, se está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, como por exemplo o 68 e o 89. Se nós virarmos o 68, fica 89, se nós virarmos o 89, fica 68, portanto estes números devem ser evitáveis e aqui é fácil, basta clicar neste ponto e ele automaticamente não vai utilizar esses códigos. Seguinte, já está tudo preparado, fazemos finish e ele leva-nos para a janela onde vamos traçar o nosso percurso, ok? Então aquilo que eu vou fazer, vou traçar aqui um percurso rápido só para que percebam as funcionalidades e como é que se faz algumas das coisas aqui no Purple Pen. Então, quando nós abrimos esta janela, cá em cima só temos um separador que diz All Controls. All Controls são todos os pontos que nós vamos utilizar no nosso evento. Neste momento ainda não temos nenhum percurso definido, ok? Portanto, se eu quero definir um percurso, porque eu vou traçar aqui um percurso de teste, venho a Course, adicionar Course e vou chamá-lo o nome que eu quiser, ok? Como é óbvio, tanto podem dar o nome como podem utilizar o escalão. É mais fácil para vocês, por exemplo, eu chegar e dizer que este percurso vai ser um percurso de homens 14. Tipo de percurso, se é um percurso normal, se é um percurso de score. O desnível, e o desnível só vamos medir no final de termos o percurso traçado. Depois, distância, deixamos automático, para o software calcular automaticamente. E depois aqui tem Class List. Isto é o que? É aquilo que aparece na segunda linha do cabeçalho da sinalética. Okay? E aqui vamos dizer para quem é que este percurso é traçado. Então, este percurso vai ser para homens 14 e para damas 14. Escala de impressão 1/10.000. Como é que nós queremos a sinalética? Por símbolo, texto, símbolo ou texto? Queremos por símbolo. O que é que vai estar? Qual é que é o label dos pontos de controle? Se nós só queremos o número, mas se quisermos, por exemplo, numa situação um sprint relay, por exemplo, em que queremos que apareça o número e o código, nós colocamos aqui neste último ponto, onde aparece número e código. Se quisermos uma prova de score, como por exemplo é para o Rogaine é traçado como um score. Nesse caso, não queremos o número do ponto, queremos só o código. Ok? Portanto, aqui nós selecionamos o que é que queremos. Número do primeiro ponto de controle. Ok? Número 1. Também podem existir situações onde teremos troca de mapa, várias situações onde queremos que comece, por exemplo, no ponto 14. E é só chegar aqui e configurar. Quando fizermos OK, ele abre-nos uma nova aba cá em cima. Ok? E já percebem que o H14 está repetido. Portanto, não vale a pena. Nós agora, se quisermos chegar e apagar ali a dizer o H14, vimos a propriedades, aparece-nos outra vez exatamente a mesma janela, tiramos dali o H14 e agora sabemos, percurso 1 é para quem? H14 e D14. Neste momento está com 0 metros e não tem a coedistância calculada. Então, vamos fazer o quê? Vamos colocar a nossa partida. Vamos fazer isto aqui muito compacto. Obviamente não vou estar aqui a traçar um percurso gigantesco, é só para perceberem como é que os vários itens funcionam. Então vamos colocar o nosso triângulo e, no caso, queremos que o triângulo, o ponto onde começa a navegação, se fique colocado aqui na curva do estradão. Ok? E ele coloca-nos já o triângulo, aparece-nos já na sinalética. Se nós quisermos, podemos ir já fazer a sinalética, ou podemos fazer todas no fim. Eu, por exemplo, prefiro traçar e fazer as sinaléticas todas depois no final de ter o percurso todo traçado. Mas, vamos já, eu quero fazer a sinalética, temos um estradão, clicamos na coluna D, selecionamos a estrada e agora vamos selecionar a curva.
aqui, ok? Digo já que há aqui um bug no software, a curva deveria aparecer na coluna H. Para alguns de vocês, quando estão a utilizar o Purple Pen, vão colocar a curva aqui, outros vai aparecer aqui, tem a ver com as versões do software, ok? Temos o nosso triângulo colocado, mas agora eu pergunto-vos, se eu quero calcular a distância correta, a distância tem de ser calculada não a partir do triângulo, mas a partir do ponto onde o atleta pega no mapa. Ok? Portanto, para os outros não verificarem para onde é que estes vão, eu tenho de fazer a partida cá mais para trás. Ok? Até porque depois tenho aqui um altinho, portanto vou fazer a partida cá mais atrás, o que me permite depois ter aqui uma zona mais ampla para o aquecimento. Para fazer isso, eu venho aqui a Add Special Item e vou selecionar este aspecto, Time to Start. Ok? E ele pergunta-me o que é. Eles vão pegar no mapa no início, vão pegar no mapa enquanto estão aí para o triângulo, ou vão pegar no mapa no triângulo. Nós cá é sempre isto, eles pegam no mapa no início da prova. Ok? E agora vou dizer onde é que é a partida. Então eles vão pegar no mapa aqui. Ok? E ele, depois podemos ajeitar isto. E ele coloca-me já o tracejado até ao triângulo, com o tracinho mais grosso, a 0.7, que indica o ponto onde os atletas pegam no mapa, e aparece já cá na sinalética, 150 metros até ao triângulo. Ok? Segundo ponto, vamos colocar a chegada. Neste exemplo, a chegada, não há cá arena, vamos fazer a chegada aqui no fim do estradão. Se repararem, por defeito, o Purple Pen o que vai fazer sempre é mete a chegada sem ser balizada. Neste caso, eu tenho de navegar, não existe balizamento desde o último ponto até à chegada. Como é que eu troco isto para o normal, que é existir balizado? Clico aqui e escolho. Existe balizado desde o último ponto até à chegada e ele vai passar a estar balizado. E agora vamos colocar os vários pontos de controle do nosso mini evento. Adicionar controle e ele vai nos criar aqui a linha para nós pormos o ponto 1, ok? Vamos fazer aqui um percursozinho bem rápido, então eles vão continuar em frente. O primeiro ponto seria nesta colina. O segundo ponto seria, por exemplo, nesta reentrância. Terceiro ponto, vamos complicar um bocadinho aqui mais para os nossos 14, andar um bocadinho mais fora da floresta e alguns poderem atalhar. Íamos pôr ali na colina, os melhores iam em frente. Já estamos a falar de 1.14, existe a segurança de termos a referência linear, os que tinham menos à vontade iriam dar a volta. Depois colocamos a reentrância aqui. E depois o último ponto seria na colina, no ponto de cota. Temos então o nosso percurso, mini percurso criado. Agora, não é normal nós conseguimos fazer as coisas à primeira. Se quisermos, por exemplo, apagar um ponto, eu seleciono esse ponto, faço delete, ele pergunta-me, quer apagar? Quero. E ele apaga-me o ponto. Vamos andar para trás. Por exemplo, imaginem que quero colocar mais um ponto, porque se eu venho a adicionar control, ele vai-me começar sempre do sítio onde eu estive. Mas imaginem, eu não quero pôr um ponto entre o 4 e o 5. A única coisa que eu tenho de fazer é, vou arrastar até o meu rato passar por cima ali do risco. E ele agora aqui já me vai pôr entre o ponto 4 e o 5. Quero pôr entre o 1 e o 2. Vem até ali, já está entre o 1 e o 2. Quero pôr entre o triângulo, estão a ver? Ele aqui, à medida que eu vou arrastando a pintinha do rato, ele vai-me fazendo pôr os pontos onde eu quero. Neste caso, como eu vos disse, quero pôr um entre o 4 e o 5, quero pôr um ponto naquela depressão, portanto, é só chegar para ali e clicar. Se eu quiser, entretanto, verificar, porque
quando nós estivermos a falar dos percursos nível 1, nível 2 e nível 3, sobretudo nível 1 e nível 2, o regulamento técnico-pedagógico diz-nos que as pernadas não podem ter mais do que 300 metros. Eu já sei que este mini percurso que eu fiz tem 1,6 km, aqui em baixo diz-me precisamente quanto é que é, 1,590 metros. Mas quanto é que tem cada uma das pernadas? É muito fácil. Clico lá em cima, ele agora diz-me, esta pernada aqui tem 305 metros. Esta pernada 248. E no caso de eu ter 10 percursos, ele diz-me que percurso é que usam esta pernada. Tá? Agora, próximo passo, vamos fazer então e completar a nossa sinalética. Para o fazer, selecionamos o ponto. Neste caso, temos um ponto numa colina. Se está lá no topo, eu não preciso de colocar mais nada. Outro ponto, e temos de centrar um bocadinho melhor na reentrância. Este ponto também está na colina, mas para complicar vamos dizer que está a norte desta colina. Este na reentrância. Okay? E aqui, se repararem, a reentrância continua para cima. Nós temos o ponto cá em baixo. Portanto, este é um dos casos onde nós podemos dizer que o ponto está na parte mais baixa desta reentrância, que é bem longa. Depressão. Caso, por exemplo, neste caso o ponto está centrado exatamente no meio da depressão. Se ele está centrado no meio da depressão, eu não preciso de colocar mais informação nenhuma. Mas, se por exemplo eu quero puxar o ponto cá para o fundo da depressão, porque esta depressão é um elemento à escala, não é um elemento pontual, ok? O elemento pontual de uma depressão é a pequena depressão, que é a depressão mais pequena que pode existir no mapa, não pode haver nada mais pequeno do que aquilo. Isto é um elemento à escala, portanto, se é um elemento à escala, eu posso arrastá-lo para onde eu quiser. Se o ponto está a sul desta depressão, ou está na parte sul desta depressão, eu aqui tenho de dizer, então o ponto está na parte sul desta depressão. E depois tenho o último ponto, está numa colina, e como o último ponto é comum para todos, ele tem de estar visível do caminho, porque existirão alguns percursos que vêm pelo caminho e, portanto, o ponto deve estar no sopé norte deste ponto de cota. Peço desculpa. Portanto, nós já temos aqui o básico de como criar o nosso percurso, como colocar a partida. Outros aspectos importantes, já fizemos a nossa sinalética, mas neste momento a sinalética ainda não aparece aqui no mapa. Ok? Para ela aparecer no mapa, o que é que eu tenho de fazer? Adicionar description, e agora é só clicar e arrastar. Okay? E ela pode ficar maior ou mais pequena. E lembrem-se, a sinalética tem de ter entre 5 e 7 mm de lado. Quando eu largo, cá em baixo diz, ela tem, neste caso, tem 6,3 mm, ok? Portanto, se eu quiser, até posso colocá-la maior até chegar aos 7, ou posso colocá-la mais pequena até chegar aos 5. Mais pequeno do que isto, que está com 5, não pode ficar. Tá? Eu gosto sempre, como eu vos disse, gosto de usar a regra dos 6, que acho que fica bem com 6. Tá? Mas ela está a preto. E, para mim, a sinalética é um elemento do percurso. Portanto, se é um elemento do percurso, eu tenho de colocá-la a magenta. Como é que eu faço isto? Venho a Event, Customize Appearance, e aqui onde diz Control Description, eu vou passar para púrpura. E ela agora já me aparece a púrpura. Okay? Outros aspectos que podem ser importantes ainda dentro da simbologia magenta. Queremos colocar uma zona perigosa. Imagine-se que esta área aberta é uma zona perigosa. Venho adicionar item especial, zona fora de prova, e agora só tenho de contornar à volta. Ok? Neste caso, como ela não tem contorno nenhum, não é balizada. Ok? Podemos colocar pontos de água, pontos primeiros socorros,
podemos colocar também passagens. E aqui é um bocadinho diferente do que aparece no Condes, porque ele tem logo dois. Mandatory Crossing Point significa que todos têm de passar naquele ponto. Portanto, se eu escolho esta opção e a vou colocar no mapa, automaticamente a linha vai passar lá e vai aparecer na sinalética a dizer que existe uma passagem obrigatória entre o ponto 1 e o ponto 2. Ok? Esta é uma passagem obrigatória. Se quisermos criar uma passagem opcional, ou seja, locais, por exemplo, a atravessar a estrada, locais onde os atletas podem passar, ou a atravessar, por exemplo, uma linha d'água, onde é difícil. Esta linha d'água, por exemplo, ou aqui, esta linha d'água tem muita vegetação ao longo dela, quero indicar os locais onde se consegue passar. Venho adicionar item especial, opcional, e agora coloco ali. Vamos colocar 2, outro aqui. Se repararem, eles não estão bem orientados. Então, se eu quero rodar, item, rotate, e eu consigo rodar o objeto. Vamos fazer a mesma coisa com este. Ok. Imaginem que é uma passagem muito... Até podemos ajustar também este um bocadinho para ficar ali mais bonito. Ok. Imaginem que é uma passagem muito comprida e este símbolo é muito pequeno. Também podemos stretch, ok? Colocar isto mais longo e dizer temos aqui esta passagem obrigatória. Ok? Que é como é que eu crio uma passagem obrigatória para, por exemplo, passarmos na arena, como é o caso que vocês têm no percurso 2, têm de fazer aquela passagem na arena e têm de marcar essa passagem como obrigatória, que depois tem de aparecer também na sinalética. Então vamos pegar no tal nosso exemplo e imaginem que eu quero colocar a passagem obrigatória na pernada do 7 para o 8, quero que eles passem na arena, que seria eventualmente aqui, e depois comecem a navegar novamente da ponta da arena. Então o que é que eu tenho de fazer? Seleciono a pernada em questão, pernada do 7 para o 8, está selecionada, venho a item, leg flagging, ok? E agora tenho várias opções. A pernada é toda balizada, é só o início da pernada balizada ou é só o fim da pernada balizada. No exemplo que tem no percurso é o início da pernada é balizada. Então selecionamos esta opção aqui. E agora aparece-nos esta pintinha. Esta pintinha é o final da zona balizada. Então o final da zona balizada que nós queremos é aqui. Então arrasta a pintinha lá para o sítio. Ok? Já estão a ver que já está cá a aparecer na sinalética o balizado. E já está aqui o balizado. E agora imaginem que eu quero colocar, eles vêm do ponto e vêm passar tudo aqui na arena. Então agora seleciono outra vez a pernada e vou adicionar as curvas para colocar o balizado todo no local certinho. Ok? Adiciono as curvas e imaginem, eles têm balizado tudo por aqui, contornam, vão passar na arena, encostadas aqui ao bordo da arena e depois seguem novamente. Okay? E agora já aparece, tenho balizado desde o ponto 7, entro dentro da arena é balizado, no final da arena acaba o balizado e já é navegação outra vez. Se quisermos ser já perfeccionistas, e como eu disse, isto é mais para nível 2, no nível 2 é que vamos focar muito sobre o aspecto da composição gráfica, mas ficam já a saber que é importantíssimo vocês irem cortando os símbolos que possam esconder alguma informação relevante para o atleta. Por exemplo, é fácil perceber que se eu deixo a linha aqui por cima do caminho, os atletas até podem não o perceber. Portanto, eu aqui posso chegar simplesmente, adicionar uma curva, clico para adicionar uma curva e agora basta-me puxar isto ali um bocadinho para o lado. Isto vai encostar um bocadinho, não faz mal.
não é? Mas eu já consigo ver o caminho aqui por baixo, certo? Posso, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo simples, tenho este ponto de controle, este bocadinho do círculo está-me a tapar aquela reentrância e este bocadinho aqui está-me a tapar aqui o cruzamento dos caminhos. Então posso cortá-lo, seleciono o círculo, venho aqui em cima, adicionar ou cortar o círculo e corto ali esta parte, muito melhor, logo mais legível, e vou fazer a mesma coisa cá para baixo, ok? Claro que depois também não podemos abusar, porque depois isto acaba por muitas das vezes nem ficar tão legível assim. Colocação dos números, também é importante não estar a esconder nenhum elemento. Por exemplo, aqui no caso do ponto 2, posso puxá-lo aqui para o branco onde não tenho nada, certo? 3 está bem ali, 4 puxá-lo um bocadinho mais lá para o fundo, 5 até posso puxá-lo para o lado de cá da estrada, porque esta é a informação que é relevante. 6, ok. Assim como eu corto, e vamos fazer só aqui mais um pontinho. Este, por exemplo, está-me a esconder aqui. Eu posso fazer aqui até um micro corte ali, mais um micro corte aqui. E agora devo fazer a mesma coisa ao longo da pernada. Por exemplo, posso cortar aqui um bocadinho para mostrar melhor esta colina, ou aqui cortar só aqui um bocadinho para mostrar que isto fecha ali aquela colina. Tem aqui esta colina super importante para o ataque àquele ponto, devo cortar para mostrar que ela lá está, ok? Portanto, toda esta informação que nós vemos que é relevante para o atleta, reparem, estão a ver? Mesma coisa deste lado aqui. Esta informação relevante para o atleta deve ser desocultada pelo ponto de controle. Portanto, isto é um trabalho que, na maior parte das vezes, não é o traçador de percursos que o faz, mas devemos ser nós a fazê-lo porque nós temos essa sensibilidade, ou devemos ter essa sensibilidade, ok? Portanto, isto é um trabalho importante. Andarmos aqui a cortar, ver qual é a informação que está a ser ocultada pelo círculo e que é importante para o atleta quando está a navegar. Ok? Aqui até que isto trocou-me outra vez. Ok, já está outra vez balizado. Portanto, criação do percurso, parece que já cobrimos o assunto. Temos a nossa sinalética feita. Há um campo aqui que ainda está em branco, que é o campo da sinalética. E este é um trabalho, por assim dizer, chato. Não há forma automática de o fazer. O Condes tem uma forma que dá para contar a pernada, mas mesmo assim é um trabalho manual. E aqui é simples. O desnível é calculado a linha reta, exceto se nós tivermos algum desvio que todos os atletas façam, não é? Eu, quando estou a contar, por exemplo, para este ponto, e não se esqueçam que aqui a equidistância são 2,5 metros neste mapa, portanto eu estou a contar, eu posso contar... Ninguém vem por ali, eu sei que ninguém vem por ali, portanto vou contar só uma curva de nível aqui, porque ele só para picar o ponto. Depois vem, aqui vai subir uma, e depois desce duas. Só contamos as curvas que estamos a subir. 3, 4, 5, deixo, 6, 7, estou no ponto de controle, sempre a plano vou subir 7, 8, 9, ponto de controle, depois cá eu vinha por baixo, mas tenho de se contar esta 10, 11, deixo, subo 13, toco em cima, deixo, 14, 15, ponto de controle, e aqui é sempre a plano. Portanto, temos 15 curvas de nível neste percurso. Pegamos na calculadora, 15 curvas de nível vezes 2,5 metros, a equidistância deste percurso é 37,5, ok? O conselho que eu vos dou sempre é arredondem isto para os 40, para não ficar ali os 37,5. Eu venho aqui, clico lá duas vezes em cima e agora digo, este percurso tem 40 metros de desnível.
Pronto, e temos o nosso percurso completamente traçado, todo preparadinho, ok? Se quisermos, agora, para complementar um bocadinho, se quisermos, podemos também aqui colocar alguns elementos gráficos na composição para compor este percurso. Esta zona branca que vocês veem aqui é a zona de impressão que está predefinida. Portanto, eu se quiser alterar esta predefinição, venho a Set Print Area para todos os percursos, ele aparece-me esta área vermelha e eu consigo arrastar. Okay? Portanto, mas eu vou dizer, ok, esta é a zona que eu quero imprimir a A4. Agora quero, por exemplo, colocar uma barra cá em cima. E para quem está ou quem vai fazer o curso de treinadores, para fazermos o Red to Red, que é ensinar aos atletas que para orientar o mapa pela bússola basta apontar o vermelho da bússola para o vermelho do mapa, todos os mapas deveriam ter uma barra vermelha cá em cima. Okay? Portanto, como é que nós fazemos isso? Adicionamos um item especial, uma linha que seja vermelha, com 15 mm pelo menos de espessura. E agora é só clicar e arrastar cá em cima, clico e arrasto até à outra ponta da minha área de impressão. E ele carrega-me ali a minha linha vermelha, até vou ajustar. Ok? Agora quero colocar, por exemplo, o nome do mapa. Adicionar item especial, texto. Como é que vou colocar o nome do mapa em cima da barra vermelha para ficar todo bonito? Em vez de púrpura, escolho branco. Ok? Branco. Ok. E agora é clicar e arrastar. Clico e arrasto. Até ele ficar ali. Está perfeito. Quase perfeito. Ai, agora não... Vamos colocá-lo ali direitinho, ok, e agora vamos colocar a barra, está perfeito. Outros aspectos importantes, colocarmos, e agora já vamos pôr a preto, por exemplo, colocarmos a escala do mapa, colocarmos a equidistância, neste caso é os tais 2,5 metros, como eu vos disse. Se estivermos a trabalhar com miúdos é essencial, e eu sei que muitas das vezes nos percursos de formação isso não acontece, mas devia de ser obrigatório que que o mapa tenha uma legenda. Aqui eu vou inserir uma imagem, eu tenho várias legendas como imagens, como JPEGs, e aqui o princípio é igual, é só clicar e arrastar e ele coloca uma legenda no sítio que eu quero. Okay? Vamos colocar uma barrazinha, uma seta do norte, a mesma coisa, tenho uma imagem com uma seta do norte, coloco a seta do norte no sítio que eu quero, posso clicar e arrastar, todos estes itens são alteráveis e eu consigo mudá-los de um lado para o outro, e depois se quisermos, por exemplo, colocar logotipos, mesma coisa, uma imagem, eu carrego, logotipo da Federação, vamos colocar aqui o logotipo da Federação em grande destaque. Ok, e temos um mapa pronto para ser impresso. Por exemplo, para quem trabalha com miúdos e quer fazer, não está a usar sistema de Sport Ident, até pode, por exemplo, colocar aqui um cartão de sinalética ao lado. Eu tenho também, por exemplo, vários cartões de sinalética, não é? E depois só tenho de carregar, tenho uma imagem, só tenho de carregá-la cá para o sítio, coloco ali. E este mapa até está pronto para picotagem manual, mas neste caso não nos interessa muito isso, porque muitos de vocês não vão trabalhar com estes níveis. Passo final é, eu preciso de imprimir este mapa. Se eu for imprimir em minha casa, posso chegar,
print courses e imprimir diretamente para a minha impressora. Mas muitas das vezes vocês ou mandam para uma gráfica e se a gráfica tem Purple Pen, tudo bem, podem mandar-vos o fecheiro para Purple Pen, mas se não tiver, vocês precisam de mandar isto em PDF, ok? Existe aqui duas opções. A opção número 1 é usarmos este Create PDF e ele vai criar-nos o PDF com este percurso. A minha experiência é que quando nós fazemos isto, e vamos selecionar do percurso 1, uma página, quando nós fazemos isto, ele vai nos criar, e eu espero que vá abrir o fecheiro. Não. Ok, vamos lá tentar ver onde é que ele está aqui. Ok. Ele cria-nos, mas muitas das vezes, neste caso até apareceu bem, até apareceu bastante bem, mas muitas das vezes o bordo não aparece correto. Ok? Neste caso até está bastante aceitável. Como veem, isto está, apesar do mapa não ser OCAD, o mapa é em PDF, mas isto está em vetorial, a qualidade está máxima. Vocês quando imprimirem isto numa gráfica, isto vai aparecer impecável. Ok? No caso, e isto pode-vos acontecer, de quando fazem a tal exportação, o Create PDFs, o percurso vos aparecer cortado, a solução é eu imprimir aqui no Print Courses, como se fosse imprimir na minha impressora, mas em vez de imprimir para a impressora física, imprimo para uma impressora virtual, como eu uso Bullzip PDF Printer, e ele vai-me imprimir este fecheiro para um PDF exatamente da mesma forma que o outro, só que aqui nós conseguimos controlar, reparem, aqui os bordos, o bordo branco está todo perfeitinho ali à volta, ok? Portanto tem estas duas opções. Esta segunda opção acaba por ser a melhor quando não resulta, mas depois também podem ver que aqui perde alguma definição, ok? Mas quando o outro aparece-vos a cortar o mapa, usem esta segunda opção. Corremos aqui um bocadinho o básico daquilo que é o Purple Pen. Certamente vão surgir algumas dúvidas. Caso as tenham, entrem então em contacto para